Você escutar um sonzinho de fundo, é do grande Nusrat Fateh Ali Khan. Para quem não sabe, ele é um representante, né, da vertente sufi do Islã. Então, Nusrat Fateh Ali Khan, para vocês escutarem aqui. Já em 98 ele morreu, mas deixou um grande legado. Infelizmente não é sobre ele que eu vou falar. Talvez um dia, quem sabe, eu fale sobre ele. Escutando aqui a música para me inspirar um pouco. Vamos falar do Iraque. Em alguns vídeos anteriores nós falamos para vocês, pequenos vídeos, né, feitos no automóvel mesmo, que o Iraque e o Irã tiveram de 1980 a 1988 a famosa Guerra do Golfo, a Guerra do Irã-Iraque, né? Que alguns dizem Primeira Guerra do Golfo, outros dizem que não. Durou 8 anos. Nós tivemos o escândalo Irã-Contras, né, quando o Irã comprou armas dos Estados Unidos que financiavam o Iraque, e com o dinheiro adquirido pelas armas, os americanos, os norte-americanos financiaram os contra-revolucionários da Nicarágua, os chamados somozistas, só para não deixar em branco isto aí. Depois nós tivemos em 90, 91 a Guerra do Golfo, ou a Primeira Guerra do Golfo, ou a Segunda Guerra do Golfo, como alguns colocam. Não vai mudar nada, filhão, né? Na realidade, ela foi uma continuação da Guerra do Irã praticamente. O Irã praticamente se isola, ele fica isolado do mundo árabe. O Irã não é árabe, ele é persa. E o Iraque então vai invadir o Kuwait. E aí nós falamos sobre as razões que levaram à invasão ao Kuwait, como por exemplo, fatores históricos, né? Quando houve a criação do Kuwait na década de 1920, na época do protetorado britânico. Nós falamos também da acusação do Iraque de que o Kuwait furtava petróleo nos poços de Rumailá do Sul. Nós falamos também da situação que o Kuwait negou-se a aumentar o preço do petróleo, né, e a dívida que o Iraque tinha com o Kuwait era muito grande também. Isso acabou fazendo com que o Iraque invadisse o Kuwait. Foi criada uma coalizão árabe, coalizão árabe junto com os Estados Unidos, os americanos comandando, que foi chamado na época de Operação Tempestade no Deserto. Já falamos isso em uns vídeos passados. E o que aconteceu depois, professor? Agora sim, né? Falamos também em outros vídeos que o Iraque tentou, de certa forma, atacar Israel para voltar à causa árabe, com isso estremecer as relações americanas e árabes. Não conseguiu. Falamos sobre isso, também tem alguns vídeos nossos no canal. Mas o que acontece? O Iraque então vai sofrer retaliações, principalmente dos Estados Unidos. E aí, o Iraque, dentro desse contexto, Saddam Hussein, mais ou menos em 1992, resolve fazer então uma guerra química contra os curdos que habitam o norte do Iraque. Então a história diz que Saddam Hussein ataca os curdos, e os norte-americanos então passam, junto com os norte-americanos passam com seus aliados a defender os curdos, e isso vai gerar a criação do que nós chamamos zonas de exclusão aérea. Professor, o que é zona de exclusão aérea? O que você está olhando para o lado? Para ver se eu acho algum papel aqui, mas não acho. Então é o seguinte, filhão. Imagine que isto aqui, esse pincel atômico, seja o Iraque. E esse pincel atômico é o Iraque. A partir do momento da criação da zona de exclusão aérea, esta parte para baixo estaria ao sul do paralelo 32 graus ao norte. Aqui habitavam os xiitas, também eram perseguidos pelo governo de Saddam Hussein, apesar da maioria do Iraque ser xiita, mas o Iraque ser um país sunita. Esta parte aqui ao norte teria os curdos, e aqui teríamos ao norte do paralelo 36 graus ao norte os curdos, e aqui onde estaria Bagdá seria a região dos sunitas. Então são criadas as zonas de exclusão aérea. A partir daquele momento, nenhum avião militar do Iraque poderia sobrevoar
ao norte do paralelo 36 graus ao norte ou ao sul do paralelo 32 graus ao norte, com risco de ser alvejado pelos aviões norte-americanos e aliados. Mais retaliações econômicas vieram, até que em 1998, alguns fiscais da ONU foram vou bater aqui de novo com Fateh aqui e tal, Nusrat Fateh, foram ao Iraque para fazer a inspeção de armas químicas. O Iraque, Saddam Hussein recebe-os e depois ele os expulsa, dizendo que são o quê? Que são espiões. Espiões. O que vai acontecer então nesse contexto? Nesse contexto, então, os Estados Unidos dizem que a ONU foi desrespeitada, porque você não pode. Esses indivíduos faziam parte da UNSCOM, tá? Que era uma comissão especial das Nações Unidas para fiscalizar o Iraque, o famoso UNSCOM. Foi criado para isso. O que acontece? Foram expulsos. Então você não pode simplesmente expulsar do seu país membros da ONU. Aí os americanos e os britânicos se doeram e puseram em votação na ONU, não é? Puseram em votação na ONU retaliações e ataques ao Iraque. Só que aconteceu o seguinte, filhão: somente os Estados Unidos e o Reino Unido, do Conselho Permanente de Segurança, que eram 5 membros, foram favoráveis. França, Rússia e China não. Então isso não pode dizer que foi uma intervenção da ONU, foi uma intervenção britânico-americana, ou seja, de Reino Unido e dos Estados Unidos. Em 4 dias, se não me falha a memória, do dia 16 ao dia 19 de dezembro de 1998, então, parece que foi isso, aconteceu a famosa Operação Raposa do Deserto, né? Desert Air Fox, Operação Raposa do Deserto. E aí, nessa operação, foi usada a doutrina do general Colin Powell. General Colin Powell, que criou uma doutrina chamada Doutrina Powell. Se os Estados Unidos tiverem os seus interesses ou soberania ameaçados ou forem atacados, primeiro tentarão fazer resoluções de forma diplomática. Não conseguindo, vão encontrar o maior número de aliados possíveis. Se não e aí, o outro país não cedendo, o ataque teria que ser tão brutal que não desse tempo sequer de uma reação. E foi isso, em 4 dias, que a força aérea do Iraque não conseguia nem sair do chão. Os aviões que tentavam eram destruídos. E aí houve até um questionamento da ONU, né? A ONU era o que, afinal de contas, não é? Quem mandava no mundo eram os Estados Unidos, os americanos, o xerife do mundo. E isso na época de Bill Clinton, se não me falha a memória. Mas aí depois da invasão do Iraque, nós vamos falar depois nossos próximos encontros. Outra coisa, se não me falha a memória, posso estar enganado, 2002 ou 2003, foi comprovado que realmente os membros da UNSCOM da ONU eram espiões norte-americanos. Mas, fião, como já dizia o poeta, deixa Dilson, para com Wilson e vamos Nelson, que é legal a Belson. Afinal de contas, temos que derrubar o Saddam Hussein. Então, tamo juntos, fião. Já Elvis. Agora, se você acha, esse professor aí não sei o que, eu vou colocar aqui no... Se o senhor colocar qualquer comentário que eu achar desairoso e não gostar, democraticamente, sadamicamente, putinicamente, trumpicamente, stalinicamente, né, eu retiro o seu comentário. Afinal, o senhor não está pagando absolutamente nada para eu estar falando aqui. Isso é mais para aqueles que precisam de vestibular, tá ok? Tamo junto, já Elvis, fião.